Olá a todos, meu nome é Luciano, faço parte do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna, Minas Gerais, e estamos aqui dando continuidade ao nosso projeto Nos Passos de Emmanuel, projeto no qual a gente faz a leitura dos capítulos de um dos livros da coleção Fonte Viva. Atualmente nós estamos com o livro Vinha de Luz, e nessa leitura desse capítulo, que nós fazemos a sequência desses capítulos, né? Nessa leitura a gente busca fazer breves comentários, sempre nos baseando no Evangelho do Cristo, segundo a doutrina espírita, mas tentamos trazer, através das nossas abordagens, algumas explanações que possam servir a todos, né? Porque somos todos filhos de um mesmo Pai, compartilhando dos ensinamentos do Cristo, dos ensinamentos que ele deixou para a gente através do seu Evangelho, e muitas vezes, pensando que nós seguimos por caminhos diferentes, todos nós apontamos para aquilo que o Pai espera de nós, que é construir um mundo de amor, de compreensão, de trabalho, de aperfeiçoamento espiritual, lembrando sempre que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. Então, tendo essa compreensão, a mensagem ela se torna universal, né? Pode proporcionar conhecimento, pode proporcionar alguns questionamentos e até mesmo uma luz para que a gente possa seguir aquele caminho individual, mas que tem como destino um só, né? Que é os braços de Deus, de acordo com as suas verdades, que essas são universais. A gente sempre pede a Deus que nos ilumine, que nos intua neste momento, para que a gente possa ter as palavras mais acertadas, aquelas que realmente possam tocar o coração de todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem, e que a gente possa realmente fazer um trabalho de acordo com o que o Cristo espera de nós, com o que o Pai espera de nós. Bom, vamos lá na nossa leitura de hoje, né, do livro Fonte Viva, Vinha de Luz, perdão, e o capítulo de hoje é o 111, que tem como título Sublime Recomendação. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vá para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Esta é uma passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 19. Eminentemente expressiva a palavra de Jesus, ao endemoniado que recupera o equilíbrio ao toque do seu divino amor. Aquele doente que, após a cura, se sentia atormentado de incompreensão, rogava ao Senhor que lhe permitisse demorar ao seu lado para gozar-lhe a sublime companhia. Jesus, porém, não lhe permite e recomenda-lhe: procure os seus para anunciar-lhes os benefícios recebidos. Quantos discípulos copiam a atitude deste doente que se fazia acompanhar por uma legião de gênios perversos? Olhos abertos à verdade, coração tocado de luz, a primeira dificuldade do caminho, pretendem fugir ao mundo, famintos de repouso ao lado do Nazareno, esquecendo-se de que o Mestre trabalha sem cessar. O problema do aprendiz, do Cristo, não é o de conquistar feriados celestes, mas de atender aos serviços ativos a que foi convocado em qualquer lugar, situação, idade e tempo. Se recebeste a luz do Senhor, meu amigo, vai servir ao Mestre junto aos teus, dos que se prendem à tua caminhada. Se não possuis família direta, possuis a indireta. Se não nos contas parentela, tens vizinhos e companheiros. Anuncia os benefícios do Salvador, exibindo a própria cura. Quem demonstra a renovação de si mesmo em Cristo, habilita-se a cooperar na renovação espiritual dos outros. Quanto ao bem-estar próprio, serás chamado a ele no momento oportuno.
Essa passagem ela tem como base o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 19, uma passagem de um homem que, àquele tempo, nas viagens de Jesus, era um homem que na sua comunidade ele se encontrava, segundo os seus companheiros daquela época, né, endemoniado, possuído de vários gênios malignos, né? E esse homem sempre esteve ali à parte da população, à parte daquela comunidade, isolado. Muitas vezes tentaram prendê-lo, provavelmente os tratamentos da época, né? Mas ele se soltava de tamanha força, de tamanho poder, da fuga daquelas intenções que aquelas pessoas que buscavam controlá-lo tentavam exercer sobre ele, e ele se esquivava de todas. Mas quando Jesus chega àquela praia, Jesus chega àquele território, essa pessoa, esse homem que se encontrava endemoniado, vai direto a ele e Jesus questiona para ele quem era ele. E ele fala que ele não era ele era uma legião. E essa legião pede que Jesus os retire dali. E havia uma manada de porcos próxima ali, e Jesus fala com que aqueles espíritos malignos se retirassem para aqueles porcos ali, e esses porcos se atiraram ao mar, tornando esse homem livre daquela horda de espíritos malignos. E assim que esse homem retoma a sua consciência, ele pede para acompanhar Jesus. E Jesus fala para ele que não. Jesus esperava dele que ele fosse dar o testemunho daquela salvação que Jesus promoveu a ele, né, que Jesus ofereceu a ele, ofertou a ele, para que ele fosse dar testemunho daquela salvação para os que eram de convívio deste homem, para que ele exemplificasse, para que ele levasse a palavra do Cristo a toda aquela comunidade e a todas as pessoas que ele alcançasse, mas não junto do Cristo, porque o Cristo já fazia o trabalho dele. Ele precisava de novos discípulos, levando a sua palavra adiante, para que ele pudesse atingir o maior número de pessoas possível. E é isso que o texto nos fala. A sublime recomendação é que a partir do momento que nós sejamos sensibilizados pelas palavras do Cristo, que aquelas palavras que aquelas palavras, quando nos tocando, comecem a produzir em nós as transformações que tanto desejamos, e nós nos tornamos cada vez mais conscientes dessas transformações. Ele pede que nós não nos estacionemos dentro daquele ambiente confortável que começa a surgir conosco, né? E nesse caso aqui, esse ambiente confortável era ao lado do Cristo, mas a gente pode levar isso para uma série de outras situações, né? Quantas vezes nós, enquanto espíritas, achamos a casa espírita o lugar de nós fazermos o nosso trabalho, aquele ambiente de paz e harmonia, onde tudo é muito mais produtivo. Mas se nós pegarmos outros irmãos de outras denominações religiosas, né, a Igreja Católica, onde é muito melhor, muito mais fácil de nós fazermos o nosso trabalho, aonde nós encontramos um ambiente virtuoso, um ambiente que nos oferece o equilíbrio para que a gente possa falar do Cristo. Mas ele não. Ele pede que a gente vá dar testemunho do Cristo, dar testemunho dele nos nossos ambientes mais cotidianos, mais costumeiros, ou seja, dentro das nossas famílias, nos nossos lares, nos nossos círculos de amizade, nos nossos ambientes de trabalho. E quando a gente pensa em fazer isso nos templos religiosos, a gente quer dar testemunho, quer falar os nossos feitos, das nossas realizações de acordo com o Evangelho. Mas quando ele nos pede esse testemunho dentro daquele ambiente, né, aonde o texto nos fala aqui, né, vá anunciar-lhes, vai estar com os teus, vá anunciar-lhes as grandes coisas que o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti, é naquele ambiente onde nós passamos a maior parte do nosso tempo. Fora dos templos, fora dos templos religiosos, dos ambientes onde nós compartilhamos todos da mesma ideia, da mesma percepção, e aquele ambiente de paz dos templos espirituais. É no dia a dia, é na vivência de cada um, aonde os desafios nos surgem,
nosso ambiente de trabalho e familiar. E não com palavras, como a gente faz nos templos, mas como testemunho, né? Dando testemunho da nossa própria cura. E aqui ele fala no texto, né? Anuncia os benefícios do Salvador, exibindo a própria cura. Ou seja, demonstrando que você não mais carrega que todos aqueles vícios, todos aqueles pesos, todas aquelas situações e que nos faziam, que faziam com que não vissem em nós aquele trabalho de Jesus, aquela intervenção divina dentro de nós mesmos. Quando demonstra a renovação em si mesmo, e demonstrando é através de atitudes e não de palavras, né? Tem aquela máxima que nós usamos, que as palavras podem até convencer, mas o exemplo aí se arrasta. E é através dessa demonstração da renovação em si mesmo, em Cristo, habilita-se a cooperar na renovação espiritual dos outros. Ou seja, através do nosso exemplo é que nós conseguiremos influenciar ao máximo aquelas pessoas que estão à nossa volta, aquelas pessoas que mais convivem conosco. Quando nós mostramos que nós nos transformamos a partir do Evangelho do Cristo, a partir dos ensinamentos que o Cristo nos deixou, nós nos habilitamos sim a promover transformações na vida dos outros, através dos nossos exemplos. E quanto àquele bem-estar próprio, né, de estar ao lado do Cristo, de buscar esse equilíbrio onde os templos nos trazem, né, de querer nos retirar das dificuldades, isso aí no tempo certo nos será oferecido. Né? Em tempo oportuno nós seremos chamados a esse bem-estar próprio. Mas o mais importante, que nesse momento em que nós esperamos tanta transformação do mundo, é que nós nos disponhamos a fazer em nós mesmos essas transformações e que sejamos e que continuemos a estar dispostos a sermos exemplos, entrando justamente e muitas vezes nesses ambientes onde nós falávamos que eram os ambientes que mais nos causavam desequilíbrio, mas aonde nós seremos mais necessários para testemunhar os ensinamentos do Cristo através das nossas próprias ações. Esse era o nosso texto de hoje, a sublime recomendação, né, que trabalhemos sempre em prol do Evangelho do Cristo e que jamais esqueçamos de que não estamos desamparados, que nós temos toda a assistência que nós necessitarmos, mas enquanto nós nos dispusermos a trabalhar, jamais estaremos sozinhos. Contamos com você sempre e pedimos que, se porventura nossas mensagens toquem vocês de alguma forma, que não deixem de compartilhá-las para as pessoas próximas de vocês e que a gente possa construir um mundo cada vez melhor. Fiquem com Deus e até a próxima.